E aí, qual é a última série do momento? Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Meu nome é Tito Volney e hoje nós vamos conversar sobre maratona. Não aquela maratona que você acorda cedinho de manhã para percorrer quilômetros e mais quilômetros fazendo bem à sua saúde. Pelo contrário, essa maratona muito possivelmente, talvez, a depender da forma como você faz, esteja, pelo contrário, prejudicando a sua saúde, sendo que você vive deitado, sentado em frente a uma tela, absorto aquelas personagens, aquela realidade fictícia que muitas vezes em nada representam a realidade. Beleza? Mas aqui o meu objetivo não é criticar a série, não é criticar o filme, pelo amor de Deus, até porque eu consumo esse tipo de conteúdo, esse tipo de arte, porque eu acredito que quando consumido da maneira correta é fundamental para melhorar nossa criatividade, nossa percepção de mundo, enfim, e claro, também para o entretenimento, pelo mero descanso. A vida também não é só ficar bitolado em acrescentar algo, às vezes simplesmente descansar e se absorver num filme bobo é o que a gente precisa, beleza? Mas hoje nós vamos conversar então um pouco mais sobre a questão psicológica que nos leva a maratonar. Nos Estados Unidos já existe inclusive uma definição para isso. O que a gente chama de maratonar aqui nos Estados Unidos é binge watching. E se você fizer uma pesquisa no Google Trends, você vai ver que esse termo aumentou vertiginosamente nos últimos anos a partir de 2013. A vinda do streaming, né? Através do Netflix, do Amazon Prime, eu particularmente só tenho Netflix, é o único que eu conheço, posso falar, popularizou muito isso. Hoje todo mundo assiste a série. E o mercado, ele é tão aquecido que tem série sendo lançada de 2 em 2 dias, é um negócio impressionante. Tem série pra tudo que é tipo de gosto que você imaginar na vida. Tem todo o tipo de série que você imaginar na vida, que vão se estendendo por temporadas e mais temporadas. Se não fosse um negócio lucrativo, se não existissem pessoas maratonando horas e mais horas em frente às telas, certamente o mercado não estaria tão pulsante, certo? Então, para que nós possamos lidar melhor com todo esse mercado, lidar com o nosso comportamento frente a ele, é importante que nós entendamos como ele funciona, para a partir daí nós identificarmos uma estratégia para consumir todo esse conteúdo da melhor forma. Então, nós vamos entender um pouco essa sistemática a partir de agora. Mas, antes de começar, eu sugiro que você conheça o nosso site inteligência021.com.br e o nosso podcast também, que está no Castbox, no Deezer, no Spotify, no Apple Podcasts, que tem bastante conteúdo maneiro para você. Beleza? Mas sem mais delongas, vamos lá. O que nos leva a assistir tanta série? O que nos leva a maratonar séries? Você já parou para se perguntar por isso? Será que você acha que é simplesmente porque você é preguiçoso? Não. Na verdade, essas empresas elas se utilizam de mecanismos psicológicos da nossa biologia para que nós fiquemos absortos. E claro, a nossa suposta preguiça, que vai ser abordado mais à frente, é um dos motivos, mas não o único. O primeiro motivo que eu quero abordar aqui, que está o mais importante, é o efeito Zeigarnik. O efeito Zeigarnik nada mais é do que um efeito que foi descoberto pela psicóloga de mesmo nome. E ela percebeu esse efeito enquanto ela estava num café, se não me engano, num restaurante. E ela percebeu que os garçons, eles lembravam das coisas, dos pedidos, até que eles fossem entregues. É como se alguém pedisse um suco, um chá, um café, um pão, sei lá, qualquer coisa dessas. E aquilo ficasse na mente dele até que esse pedido fosse entregue. Uma vez que esse pedido fosse entregue, ele se esquecia. Pronto, o trabalho dele já estava feito. Ou seja, é como se o pedido abrisse um loop na mente do garçom que o fizesse lembrar daquele pedido. E aí ela ficou intrigada com isso e foi fazer os experimentos em relação a isso. O primeiro experimento que ela fez, ela pegou, chamou os adultos participantes e fez 20 testes, tarefas com eles, né? Tarefas cognitivas, aritméticas, tarefas manuais, enigmas, 20 tarefas. E
fazia com os participantes. Muito bem, algumas dessas tarefas, dessas 20, ela deixava que as pessoas terminassem normalmente. Outras, ela simplesmente não deixava que terminassem. Ela pegava, tomava e falava, não, você não vai terminar isso aqui não. Não sei se é assim, né? Mas ela impedia que as pessoas terminavam. Então ela cortava o raciocínio ali das pessoas antes que elas terminassem aquela tarefa. Alguns inclusive se exaltavam com essa atitude de tamanha vontade de finalizar esse raciocínio. E aí, ao final desses experimentos, ela perguntou para as pessoas, né? Uai, vamos lá. Quais são os testes que você se lembra? Desses 20, quais são os testes que você consegue se lembrar que você fez? E o resultado foi que esses testes que não foram completados, as pessoas se lembravam 2 vezes mais. Ou seja, aqueles que eles não terminavam, eles tinham mais facilidade de se lembrar. Mas aí, a partir daí, veio um outro questionamento para cima dela. Uai, mas o que causa essa lembrança, portanto? É a interrupção em si, como se a interrupção desse um choque na pessoa, ou a não finalização? Será que é a interrupção que faz com que ela lembre, ou a não finalização da tarefa que faz com que ela lembre? E aí ela conduziu um novo experimento, muito similar. Chamou participantes, 20 tarefas, enigmas, manuais, aritméticos, enfim. E aí deixava que alguns fossem completos normalmente, outros ela não deixava que completassem. Tomava, não deixava que completassem. Mas posteriormente devolvia esse mesmo teste, a pessoa podia completar. Então no final das contas, as pessoas terminavam todos os testes. Alguns sem interrupção, outros com interrupção. E nesse experimento não houve diferenciação. Não houve um padrão que identificasse que as tarefas que fossem interrompidas eram lembradas com mais facilidade. E aí ela chegou à conclusão que na verdade não é a interrupção, mas é a não conclusão. É o não fechamento do loop que gera o que ela chama de tensão de resolução. Algo não finalizado gera uma tensão de resolução que nos faz lembrar. E aí, você já deve imaginar que nas séries, nos filmes, é exatamente isso que acontece. Finaliza bem na hora que vai matar o cara, acaba. Na hora que vai rolar o beijo, acaba. Na hora que o cara vai abrir a porta, acaba. Efeito Zeigarnik. Para você ficar com aquilo ocupando espaço mental na sua memória. Você quer fechar esse loop, então você assiste novamente. Esse é o primeiro ponto, que é o mais importante, o efeito Zeigarnik. E ele tá não só, como eu falei, nas séries, ele se aplica, ele é bastante claro nas séries e nas novelas, mas você pode identificar em várias áreas da sua vida que aquilo que não é terminado, ele gera mais engajamento, gera mais curiosidade, gera maior lembrança. E aí vem o segundo ponto, que é o complemento a esse efeito Zeigarnik, que é justamente a imprevisibilidade. Nós gostamos do que é imprevisível, isso é natural e isso é biológico. Então, não basta que o ciclo não seja fechado, mas que nós não saibamos quando vai ser fechado, se vai ser fechado, como vai ser fechado. Nós precisamos ter a história completa, fechar o ciclo, fechar o loop. Então essa imprevisibilidade de como vai se dar o fechamento desse loop é mais um ponto. É só você observar num filme, por exemplo, que finaliza e deixa em aberto. Você não sabe muito bem, o diretor, o roteirista, não sei, não fechou. Ele deixou para que o espectador tirasse suas próprias conclusões. São esses filmes que são mais engajados, se você for mais a fundo, for pesquisar sobre ele, e sim, vem as teorias. O que aconteceu no filme? Será que ele morreu? Será que ele fez isso? Será que ele fez aquilo outro? E de teorias, e vem nos fóruns de discussão, o que aconteceu? Você topa com um amigo, você assistiu aquele filme, o que tu acha que aconteceu? Justamente porque não fechou o looping, e você não sabe como, por que, quando. Então são duas coisas que se complementam. Não apenas não fechar o ciclo, mas a imprevisibilidade, o não saber como, quando, por que e se será fechado, atiça ainda mais a nossa curiosidade, a nossa lembrança. É outra coisa que você tem que ficar muito atento. O terceiro ponto
é a preguiça. Aí nós entramos na preguiça. Que, veja, existe uma lei da física que você muito bem sabe, que é a lei da inércia, que nosso corpo tende a permanecer no movimento que está fazendo, exceto que uma força contrária o pare. Então, quando aquele botão foi criado de reprodução automática, ele facilitou que isso acontecesse. Ou seja, é muito mais fácil para você permanecer inerte, só esperar aqueles 5 segundos da reprodução automática e esperar que um novo episódio aconteça. Eu tenho certeza que a maratona seria muito mais difícil se nós tivéssemos que tomar uma ação para resolver assistir um novo episódio. Com a reprodução automática você não tem que decidir assistir, você tem que decidir não assistir. E pelo nosso cérebro sempre ir pelo caminho de menor esforço, mesmo que esse esforço seja mínimo, é só apertar um botão, ele tende a ficar deitado e deixar que mais um episódio venha à tona. Isso foi feito um estudo sobre a partir disso, de 2 caras, eu tenho aqui, eu escrevi Eric Johnson e Dan Goldstein, eu escrevi aqui os dados. Em alguns países, quando a pessoa vai fazer lá o questionário para virar motorista, ela tem que responder em determinado momento se ela vai querer ser uma doadora de sangue ou não vai querer ser uma doadora de sangue. E eles pegaram os resultados desses questionários, eles perceberam que os países tinham resultados bastante díspares, muito embora tivessem culturas muito semelhantes. Os resultados eram bastante díspares de doadores e não doadores. E aí eu anotei aqui, por exemplo, a época da pesquisa, a Dinamarca tinha 4% de doadores, enquanto a Suécia tinha 86%. A Holanda 28%, enquanto a Bélgica 98%. A Alemanha 12%, enquanto a Áustria quase 100%. Então como é que na Dinamarca só 4% das pessoas optaram por serem doadoras, enquanto na Áustria quase 100%? Será que é uma questão cultural? Será que é a educação? É a conscientização? Eles foram ver que não. Que na verdade até na Holanda, que tem um número baixo, 28%, é feito massivo, campanhas massivas de conscientização pró-doação de órgãos. Mas ainda assim 28%. E aí eles foram na raiz, no formulário. E eles notaram algo interessante. Em todos os países que tinham altos níveis, dentre esses que eu citei, em todos eles havia a seguinte pergunta: você está disposto a doar seus órgãos? Assinale aqui. No outro era: você não está disposto a doar seus órgãos? Assinale aqui. Ou seja, a ação que precisava ser tomada era simples: assinalar. Ainda que fosse uma grande questão, você decidir se você vai querer ser um doador de órgão ou não é uma decisão trivial. Precisa ser refletida, né? Mas ainda assim, nos países em que só estava escrito você não deseja ser um doador de órgãos, o número de doadores era muito maior. Enquanto nos países em que você deseja ser um doador de órgãos, assinale aqui, o número de doadores era muito menor. Muito porque a pessoa, quando ela ia ali fazer esse questionário, nos países de alto índice de doadores, elas já entravam no questionário como doadoras. E elas tinham que optar por fazer o tique e não se tornarem doadoras. No outro caso, elas entravam como não doadoras e elas tinham que tomar a ação e fazer o tique para se tornarem doadoras. Então o nível era mais baixo. Então, tudo que exige uma ação nossa, ainda que simples, é um tique, pode totalmente mudar a nossa concepção, o nosso comportamento, ainda que numa questão relevante, que é justamente essa: doar sangue. Não é algo que você decidiu com um tique, você tem que pensar. Mas veja, essa simples mudança, com uma palavra, tirar e colocar o não, gerou toda essa disparidade de resultados. Algo muito interessante a imaginar. Então, quando você tem aquele botãozinho ali de seguir, aquela contagenzinha regressiva
que já inicia outro episódio, talvez seja também um dos maiores gatilhos para nós maratonarmos séries. E o quarto motivo é a falácia do curso afundado. E essa é clara e é muito interessante quando você sabe dela. Tudo aquilo que a gente investe tempo ou dinheiro, mais difícil fica de abandonar. Quanto mais tempo você investe no relacionamento, mais difícil você fica de abandonar. Natural. Quanto mais tempo você investe numa série, mais difícil fica de abandonar. Então, se uma série tem 6 temporadas, por exemplo, e você já assistiu 4 temporadas, é muito provável que você vai terminar as 6 temporadas, ainda que a série nem seja tão boa assim. Tenho certeza que você assistiu uma série que era bem meia boca e você conseguia identificar que ela era bem meia boca, sobre adolescentezinhos, brincadeirinhas, mas mesmo assim você finalizou, porque você já investiu tempo e mesmo assim você continua investindo, mesmo sabendo que aquele tempo não retornará. Ou seja, o tempo que você perdeu assistindo as 4 temporadas não retornará, mas mesmo assim você continua investindo tempo em algo que você sabe que não vai te dar retorno e termina as 6 temporadas ainda assim. E para facilitar isso, as séries, pelo menos no Netflix, elas vão de uma vez só. E aí é fácil, sai a temporada de uma vez só, diferentemente de quando você assiste na televisão, que você tem que esperar uma semana para sair. Vem de uma vez só, então aí é ótimo, que aí você descamba e assiste uma atrás da outra. Esse é outro ponto muito importante também. Investir tempo e dinheiro numa coisa faz com que seja mais difícil de abandoná-la. Então, sabendo de todos esses meandres psicológicos que são utilizados contra nós, fica fácil de entender por que a gente maratona. Fica fácil. Não? O efeito Zeigarnik, a imprevisibilidade, a reprodução automática e a falácia do custo afundado são alguns dos pontos mais importantes. E como é que a gente então se defende contra tudo isso? No final vou te passar uma técnica, porque técnicas ajudam, mas o mais importante é você entender a fundamentação, o porquê, a mentalidade. Todo é a mentalidade e o autoconhecimento, como eu sempre digo aqui. Então, no primeiro ponto, é fácil de entender, é a troca de tarefas. Muito bem, imagine que a série é um filme longo. Veja, a série ela não dura 50 minutos. Ela dura 33 horas, 50 horas, 60, 80, 90 horas, 100 horas. Você assistiria um filme de 100 horas? A última série que eu assisti completa era Merli, que tinha só 3 temporadas com episódios de 40, 50 minutos. Eu fiz o cálculo, foram 33 horas para assisti-la toda. Ou seja, 33 horas. Vamos supor que eu assistia, que eu era um cara comedido, não maratonava, assistia um episódio por dia. 50 minutos. Imagine se eu trocasse esses 50 minutos para aprender algo de fato estruturado, uma nova língua, um novo hobby, um instrumento. Será que com 50 minutos por dia eu não faria aquilo que eu tanto falo que não tem, que eu dou desculpa que não tenho tempo para fazer? É algo a se pensar. Então, você tem a escolha em suas mãos sobre o que fazer com o seu tempo, mas você tem que ter essa ciência, essa consciência de destinar corretamente para aquilo que você quer. Beleza? Então o primeiro ponto é esse. Identifique. A série é um grande filme de várias e várias horas. Então, a série com 10, 14 temporadas, assiste mais de uma vez inclusive. Nosso cérebro é plástico e ele responde muito bem à repetição. Muito bem à prática. E a gente pode estar utilizando o nosso tempo para aprender coisas. O que de fato você tem aprendido com essas séries? O que você tem absorvido de conhecimento nessas séries? Pensa nisso. Então, a partir disso você pode pensar em algumas coisas que você pode fazer. A primeira delas é simplesmente não assistir. Não assistir. Não, cara. Se for para assistir, eu sei que eu vou... Isso também é se reconhecer, isso também é autoconhecimento. Você sabe, pô, se eu começar a assistir, eu vou querer terminar, vou perder muito tempo, um tempo que eu não tenho, um tempo que eu posso destinar para outras coisas, então eu simplesmente não vou assistir. Ponto, acabou. Isso é uma decisão sábia. Entender que você cede muito fácil a essas tentações e que o ambiente faz toda a diferença. É óbvio, o ambiente ele molda os nossos comportamentos e facilita os nossos comportamentos.
Então, poxa, se você sabe que você fica muito tentado a maratonar essas séries e a perder tempo nessas séries, simplesmente não assista. Às vezes, o que nós precisamos ser é radicais e simplesmente não fazer hipótese nenhuma. E acabou. É uma opção também. Existe a segunda opção, que é a que eu tomo na minha vida. A segunda e a terceira são as que eu tomo na minha vida. Afinal, eu considero as séries como um meio de expandir o nosso horizonte. Se você tiver um olhar um pouco mais crítico, aprofundado, você consegue ali identificar músicas novas, você consegue identificar novas culturas, você consegue expandir o seu horizonte para a criatividade, criar novas ligações. Então é isso. E muitas vezes também serve simplesmente para descontração. Muitas vezes o que a gente precisa simplesmente é um momento de tranquilidade, um momento para assistir um filme bobo e descansar e rir. Não precisa também estar sempre aprendendo alguma coisa. Não, eu não sou partidário dessa ideia de estar sempre utilizando nosso tempo para aprender, para produzir, não. Então, esse segundo ponto é consciência. É você destinar momentos que você vai utilizar para assistir séries sem culpa. Eu faço isso. Às vezes no sábado, no domingo, eu tiro aí 2, 3, 4 e eu me permito maratonar conscientemente. Compro um chá gelado, uma pipoca e maratono conscientemente. Então a segunda opção é planejar a sua semana, o seu dia e colocar momentos de descanso e de entretenimento através dessas séries. Conscientemente, com um propósito. O problema é que muitas vezes essas maratonas são feitas para fugir de algo maior que você deveria estar fazendo, para fugir da sua realidade. Então funciona como uma bengala, como um entorpecente para te manter na preguiça e na inércia eterna. Diferente de quando você tem consciência, você fez o que tem que ser feito, você está levando sua vida e você para para um momento de descanso e descontração. Esse é o segundo ponto. Você conscientemente colocar tempos na sua semana para de fato assistir 1, 2, 3, 4, 5 episódios da sua série com propósito. O terceiro ponto, estou vendo aqui, já tem 24 minutos. O terceiro ponto, esse é da técnica. Se você assiste série, você vai conseguir perceber isso. O episódio, ele não dura um episódio. Imagine que os episódios, eles são pouco adiantados. Um episódio, ele dura 2 episódios. Veja, um episódio, ou seja, um ciclo de acontecimentos, ele dura 2 episódios, isso pelo menos na maioria das séries, né? Ele dura 2 episódios. Ou seja, ele para no final com uma grande coisa e essa grande coisa só é resolvida no início do episódio seguinte. Então é como se um ciclo de acontecimentos, ele não dura em um episódio só, porque isso não te faria ficar ali absorto, porque teria fechado o pensamento. Então eles deslocam um pouco e o episódio, na verdade, o ciclo, né, dura 2 episódios. Então a técnica que você pode fazer é, se você já está familiarizado com isso, no final do episódio você já consegue notar quando eles vão encaixar a preparação do terreno pro ciclo. Vai começar o casamento, será que vai dizer sim ou dizer não? Ou seja, já mudou para a cena do casamento, você já pode desligar, porque ali eles estão preparando o terreno para fechar sem finalizar. Será que vai dizer sim, será que vai dizer não? Você consegue pela música identificar que está chegando ao final, ali uns 5 minutos finais, você deixa de assistir. Ou seja, o episódio, na verdade, o ciclo ele começa 5 minutos depois do episódio e termina 5 minutos depois, no outro lá na frente. Ele começa 5 minutos depois e termina 5 minutos depois. Agora, se você não tem essa expertise, entendendo também que o nosso corpo tende à inércia, que é mais difícil da gente clicar, então termine de assistir o episódio e assista mais 5 do próximo episódio. E aí você fecha o ciclo e desliga. Ou seja, assiste o episódio e assiste mais 5 minutos. Pronto. Ali você vai ver se o mocinho beijou a mocinha, se o cara matou ou não matou. Enfim, qualquer discussão, qualquer tipo de ciclo que precise ser fechado na série, você vai descobrir logo depois e aí você desliga. Isso eu faço, essa técnica eu utilizo
quando eu vou assistir algo à noite. Cheguei à noite, quero assistir, mas não quero ir dormir tarde, porque às vezes acontece, né? Não, vou assistir só mais um, aí dá 4 horas da manhã você ainda tá assistindo. Então esse terceiro ponto é muito bom pra você utilizar à noite, assim. Se você só pretende assistir um episódio pra dar uma descansada, uma aliviada, assistir um episódio só. Então essa última técnica é muito importante. Assistir o episódio e deixar de assistir 5 minutos do próximo. Porque senão entra em um novo ciclo e aí você fica absorto nesse novo ciclo. Então você identificar esses ciclos que duram mais de um episódio, de 5 minutinhos ali, é fundamental para fechou o ciclo, pá, parou de assistir, dá muito certo. Beleza? Então, eu espero que essa explicação tenha te ajudado a entender um pouco de toda essa sistemática, que eu acho muito importante que a gente entenda isso, para que a gente consiga lidar. Quando a gente tem uma visão mais holística, a gente consegue lidar melhor isso. É o que eu sempre digo, é autoconhecimento, é saber lidar. Então, você recebe e você age a partir daí. Então, considerando o efeito Zeigarnik, a imprevisibilidade, a reprodução automática muito louca lá e a falácia do curso afundado, você analisa, decide quais são as coisas que você poderia estar fazendo com esse tempo. Se essa maratona não está servindo de fuga para a sua realidade, para as coisas maiores que você tem que fazer. Decida se você tem que simplesmente largar esses mecanismos, essas formas de entretenimento e trocar por outras formas de entretenimento. Tenho certeza que você sabe que existem diversas formas de entretenimento, não somente na frente de uma tela. Talvez você possa trocar a forma de entretenimento. Talvez você possa colocar de maneira mais consciente no seu dia a dia esses momentos de série, beleza? E tá ciente também desse ciclo para poder encerrar o ciclo junto com a série. Desligar a TV na hora que o ciclo fecha. Beleza? O meu nome é Tito Von, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. E até o próximo vídeo.